Olá, taurinos, bem-vindos aqui à vossa leitura astrológica para janeiro de 2021. Aliás, já é mais metade do mês do que propriamente o mês inteiro. Qualquer das formas, e como eu tenho sempre um momento passado, presente e futuro, acaba por ser uma análise do mês de janeiro. Vou começar com uma primeira análise do céu, da fotografia do céu astrologicamente falando, de 10 de janeiro, depois passarei para o dia de hoje, dia 21 de janeiro, que marca o ingresso em Aquário, e portanto parece-me bem fazer as leituras astrológicas com o início dos signos ou com o início de um signo. E aqui estamos no início do signo de Aquário, digamos assim, e depois irei a 2 de fevereiro. Acaba por ser aqui o dia 10, o dia 21 e o dia 2, que acaba por marcar aqui este mês, que não é exatamente fevereiro, mas será o mês, digamos assim, do términos de Capricórnio e do início de Aquário, que não deixa de ser o mês de janeiro, não é? Portanto, basicamente. Esta leitura astrológica, no contexto da minha astrologia operativa e tarot operativo, e no fundo a minha forma de ver a astrologia e o tarot do ponto de vista operativo, tem aqui uma preocupação essencialmente de nos focarmos naquilo que é naquilo que é a energia do signo e da casa. Aqui a casa 2 é a casa dos recursos, já vimos a casa um, que era a casa do corpo, quando analisámos esta mesma leitura para o signo de Carneiro, e portanto da casa um, que é a casa do corpo, ou se preferirmos o ginásio, aqui estamos na banca, que é a casa 2, ou seja, estamos aqui perante aquilo que eu aqui neste zoom não, ou seja, vocês conseguem ler ali a oficina um, eu no meu caso, portanto, banca, segunda oficina, e portanto, basicamente, a colocação do zoom acaba por ser um bocadinho diferente depois no layout final, mas no fundo é isto, não é? O banco, não é? A questão do banco, que é a segunda oficina. Portanto, esta energia que tem a ver com os recursos, não é só com o recurso financeiro, é com todo o tipo de recurso, até com o conhecimento, e que rege touro, rege quem tem energia de touro. Porque assim, muitas vezes nós vamos para o signo solar, eu nasci em maio, sou touro. Não. Há que fazer um mapa astral, analisar o próprio mapa astral para ver que energia é que a pessoa tem. Evidente, depois também há a predisposição, o livre-arbítrio. Há pessoas que escolhem esta área de vida e escolhem ir buscar as energias de touro, escolhem ir buscar esta energia, mesmo que não tenham o sol em touro, mas têm uma série enfim, de colocações que podem ser desde a cabeça do dragão, passando, que tem a ver basicamente onde é que ficam os nodos, neste caso o nodo norte, que é a cabeça do dragão. Pode ser a questão que tem a ver com o percurso de vida ou com aquilo que é a missão de vida, e a missão de vida pode estar ligada precisamente à casa 2, portanto aos recursos. Pode ser o signo solar, sem dúvida, tem um peso enorme, terá um peso muito grande. Eu diria que 30 a 40% é o peso do Sol, mas depois temos um conjunto de outras áreas que são muito importantes. Eu atribuiria 20% a Vênus e daí por aí fora, não é? Os transpessoais, talvez aqueles que aparentemente têm menos influência, mas todos os signos acabam por ter influência. Eu diria que há uma tríade que para mim marca claramente, que é a Lua, o Sol e o ascendente. Lá está, o ascendente, o signo solar, o nó do norte, que é a cabeça do dragão, o Quirion também é muito importante, mas essencialmente, que é um planetoide, mas essencialmente também o Vênus. Estes são muito importantes. Claro que muitas vezes o Marte também é importante, tem a ver com o trabalho, mas no caso das mulheres tem a ver também com o homem por quem se podem apaixonar, não é? Nesta ideia de positivo e negativo, e em sentido contrário também conta, o que significa aquilo que está no outro, que tem a ver com o Marte, também é importante, não é? Não é tão importante quanto o Vênus, mas também é importante por reação. Normalmente está no sentido oposto, porque normalmente aqui, quando estamos em roda astral, temos signos opostos, e portanto é um bocadinho esta noção de que nós somos muito para além do nosso signo solar, que normalmente não é a ideia que temos da astrologia. Vamos logo a qual é que é o meu signo solar, e a partir daí, isto eu sou touro, portanto é a casa 2. Poderá não ser. Portanto, convém primeiro ver se isto que eu vou aqui dizer verdadeiramente ressoa em vocês, porque acho que em primeiro lugar tem que se conhecer vocês próprios e perceber, porque hoje eu vou estar a falar para quem tem energia touro. Isto é para a energia touro, para a energia casa 2, para banco e, portanto, para a segunda oficina. Estas reflexões que eu vou fazer é dessa perspectiva, tal e qual como quando fiz para Carneiro, é da perspectiva de Carneiro e assim sucessivamente nas 12 oficinas. Portanto, a preocupação aqui é, efetivamente, com a casa, com a energia e o que é que vai acontecer
nestes próximos dias e que já aconteceu no início de janeiro, não é? Perceber aqui um bocadinho a dinâmica janeiro-fevereiro aqui a nível dos mapas astrais. Então, with no further ado, como dizem os ingleses, ou sem mais demora, passamos então para o mapa. Bom, e este mapa o que é que nos traz aqui? Uma série de novidades. Há uma que não é grande novidade, e os taurinos não gostam de novidades em regra, nem quem é da causa dos recursos, porque nós temos este Urano, que é um destruidor, não é? Isto não é nada positivo, porque a energia base de Terra, e nomeadamente de Touro, é de solidez, de construção lenta e de manutenção e não de destruição. Para isso já temos o Plutão, que está aqui da casa 9 e que passou da casa 9 para a casa 10, já está na cúspide, e que passou, cá está, de Capricórnio para Aquário. E, portanto, esta mudança é uma mudança que já se falava desde os anos 60, não é? The House of Rising Sun, The Age of Aquarius. Isto quer dizer, a música dos anos, as músicas dos anos 60, etc., já falavam disto, não é? Na verdade, só agora é que estamos verdadeiramente a entrar na era de Aquário. Pronto, isto é uma grande, grande mudança, quer dizer, para nós já foi, não é? Para quem, e agora falo para nós, energia casa 2, quem tem energia taurina, quem é touro, quem tem estas energias já há muito tempo que vem sentido, pelo menos desde 2009, 2010, mas sobretudo a partir de 2015, 16, que se começou a sentir este crescendo, que foi a entrada do Urano aqui, e que vai estar ainda bastante tempo, porque estes planetas, os transpessoais, que é Urano, que é Neptuno, que é Plutão, que são os transpessoais, e depois temos aqui os sociais, que para mim também têm um efeito transpessoal, que são nomeadamente Júpiter e Saturno. Estes cinco, digamos assim, um, dois, três, quatro, cinco, estes cinco, e que atuam a nível das oficinas superiores, que já agora, e como sabem, são a oficina 9 a Universidade, a oficina 10 o Parlamento, a oficina 11 o Grêmio e a oficina 12 o Templo, mas que têm efeitos diretos aqui, nesta, que é a nossa oficina que estamos aqui a tratar hoje, que é a oficina, portanto, da banca ou do banco, e que tem a ver com os recursos, porque tudo isto está-se a passar ali ao nível superior, tem influência aqui em baixo, já que mais não seja, porque nós temos os eixos, não é? Nomeadamente este nosso eixo da casa 2 vai para a casa 8, e a quantidade de atividade está a acontecer na casa 8, o eixo touro ou o eixo casa da banca, terapia casa 8, casa de escorpião, não é? Fora o regente, não é? O regente que está ali, que é Plutão e que está na casa 9 para a casa 10, está no olho do furacão. Aliás, é este Plutão, esta transformação, porque é quem rege, no fundo, o escorpião e rege as transformações e as mudanças, que efetivamente está aqui a mudar desta energia que era nossa amiga, digamos assim, porque era Capricórnio, Capricórnio é terra, e tem a ver com as estruturas sociais, tem a ver com a imagem pública, tem a ver com, cá está, com a questão inclusivamente da política, não é? Das estruturas políticas, que no fundo sustenta as estruturas sociais, e também, no fundo, a banca, não é? Os recursos, sejam eles recursos económicos, não é? O dinheiro, a forma como o dinheiro, no fundo, avança e recua, como também, de alguma forma, influencia diretamente aquilo que é o próprio conhecimento e a forma como o mesmo é transmitido, porque quando nós pensamos em recursos não podemos pensar apenas no dinheiro, temos também que pensar, por exemplo, no conhecimento, e isso também é tema de casa 2 daqui da banca. Pronto, e a banca tem esta boa relação, digamos, com aqui a casa 10, o Parlamento. E a questão é que o Parlamento está com energia de aquário, ou seja, grandes transformações, grandes comunicações, mas a mudança de estrutura sólida está ameaçada pelo quê? Pela comunicação das vontades individuais dos grêmios e das associações e dos sindicatos, e é isso tudo que significa esta mudança que vai acontecer durante 40 anos e que vai fazer com que nós passemos deste contexto que tínhamos até aqui para um contexto um bocadinho diferente. Pronto, isto para dizer o quê? De forma sucinta, nós no dia 10 no dia 10 portanto, de janeiro, nós tínhamos aqui o Vênus ainda em Sagitário, tínhamos aqui uma série de energias muito positivas para Touro, e diria que, de um ponto de vista geral, este mapa era muito favorável a Touro. Aliás, basta-se ver que os conflitos aqui são muito relativos, porque nós temos aqui mais solidariedades, ou seja, se nós analisarmos estes aspectos, no fundo são aspectos, não é assim que se chama, temos aqui basicamente algumas, uma, duas, três, a vermelho, três quadraturas, temos algumas conjunções
conflituantes, não é? Conjunção é quando estão próximas, e aqui temos essencialmente uma, que é Marte com a Lua, e isto, no entanto, estava de alguma forma controlado por ser em Capricórnio, e é uma energia sempre de contenção, uma energia de terra. Pronto, portanto, em termos gerais, aquilo que podemos dizer deste mapa é: temos aqui, a nível dos valores, os valores de Sagitário, da expansividade, da energia, da confiança, de que coisas boas vão acontecer. Isto influenciava em geral a energia desse dia. Por outro lado, temos a comunicação, que também era regida por Sagitário, uma comunicação expansiva, de confiança, que também tem a ver com o Natal, ainda com a influência das épocas, da época de passagem de ano, do início do ano, de toda essa confiança. E tínhamos esta conjunção interessante da Lua, que se encontrava aqui conjunta e que dava a boa influência, digamos assim, a Marte, que é sempre a parte do conflito, da guerra, e portanto podemos dizer que estava um bocadinho congelada nesta fase. O Sol em Capricórnio, portanto a energia de Capricórnio dominante, e tínhamos aqui ainda em Capricórnio o Plutão, ainda não tinha entrado em Aquário, portanto aqui ainda estávamos perfeitamente protegidos. Ao mesmo tempo, o Saturno era regido, que também é regente, no fundo, do próprio Capricórnio, em Peixes, bem como o Neptuno em Peixes. Pronto, isto amenizava, Neptuno, que é regente de Peixes, casa 12, isto amenizava toda esta conjuntura aqui a norte. Aqui na parte norte, ou na parte superior, melhor dizendo, ali é o meio do céu, a parte superior em termos energéticos daquilo que temos aqui do mapa astral. Quanto a Carneiro, estava aqui o nó de norte, ou seja, a parte do corpo físico estava ainda muito focada em objetivos de transformação, mas na casa 12, que é uma casa amiga, digamos assim, uma casa d'água, a casa da espiritualidade, bem como a expansividade, que aqui é marcada por, portanto, Júpiter, que é regente também de Sagitário e que está aqui em Touro, juntamente com Urano, regente de Aquário, que também estava em Touro. E, portanto, tudo isto acabava por dar uma toada muito positiva, muito controle, que é o que já começa a mudar hoje, não é? Hoje, dia 21 de janeiro, as coisas já começam a mudar. E porquê que começam a mudar? Começam a mudar porque, em primeiro lugar, o único planeta que ainda se mantém em Sagitário é Vênus, não é? Portanto, se víssemos aqui, tínhamos o Mercúrio também em Vênus, peço desculpa, Vênus é que está em Sagitário. Tínhamos era Vênus em Sagitário e tínhamos Mercúrio em Sagitário. E agora já só temos aqui, já muito perto de Capricórnio, o Vênus, não é? Portanto, o que significa que está a mudar-se de uma expansividade, que eu diria inocente, criativa, própria do Sagitário e de fogo, para algo controlado e de hipocrisia funcional. Não vamos fugir digamos assim, portanto, à expressão, porque isso tem muito a ver com a forma de comunicar do Capricórnio. Aliás, esta posição do Mercúrio em Capricórnio tem muito a ver com a hipocrisia funcional, ou seja, dizer aquilo que é necessário dizer para manter as estruturas, o que acaba por ser, de alguma forma, nesta fase, com uma lua em Gêmeos, não é? Porque Gêmeos está na casa 1 aqui, hoje, dia 21, temos uma lua em Gêmeos, e esta lua em Gêmeos, o que nos traz é essencialmente uma noção clara de que basicamente é preciso usar a comunicação não só relativamente ao corpo, como também relativamente aos recursos, porque ela está aqui a entrar na casa 2, não é? E portanto esta posição de Gêmeos é importante aqui para a nossa leitura da casa 2, não é? Gêmeos está aqui já a entrar na nossa casa também, não é? De alguma forma a influenciar, que era o que não tínhamos antes, não é? Se nós formos ao mapa anterior, tínhamos ainda Touro, aliás, já tínhamos Gêmeos, mas tínhamos uma influência grande ainda da energia antecedente. Além disso, essencialmente temos uma energia de caranguejo, não é? Tínhamos a energia de Gêmeos, mas a energia de caranguejo ainda estava pouco aqui dentro da nossa casa e agora está a entrar muito mais dentro da nossa casa, o que significa que há uma procura maior por interioridade e menos por comunicação. Isto também tem a ver com os valores e energias da casa dos recursos, não é? Significa que se começa, e vale para os mercados, não é? Não nos podemos esquecer que isto rege não só os indivíduos, como também as atividades que estão conexas, nomeadamente os mercados, a forma como os mercados vão reagir, a forma como a economia vai reagir, porque esta é a casa da economia também. Portanto, há muitas alterações que estão aqui a acontecer e estamos a passar para uma toada de maior controle e de maior receio dos mercados, ou seja, começa a haver aqui um maior receio. Apesar da comunicação ainda dominar, a comunicação já não domina tudo, o sentimento, a emoção começa a dominar. E nós sabemos que em matéria de recursos, quando a emoção domina, as coisas mexem, porque aquilo que mexe
com a terra é a água, são as emoções. Portanto, há aqui também esse aspecto que é bastante importante e que nós começamos aqui a ver. Portanto, taurinos, nós começamos a sentir, e quem tem energia taurina e está ligado aos recursos e aos mercados, começa a olhar para isto, que as coisas estão a mudar. Estava tudo muito estável e agora as coisas estão muito instáveis. Para nós, ar e fogo, ou seja, a ação e criação de novos cenários e perspectivas é sempre como algo desafiante. Não lhe chamo negativo, mas desafiante. Porquê? Porque obriga-nos a reorganizar e a reinterpretar. E isto, em geral, significa perdas. Significa bear market e não bull market, não é? Na nossa linguagem. Portanto, é um bocadinho isto, não é? Nós começamos aqui a sentir que as coisas estão a titubear. Isto pode querer dizer que os mercados vão ter comportamentos. E que claramente a economia, isto também tem a ver com o IVA na restauração, tem a ver com uma série de mudanças que vão começar depois paulatinamente a surgir e que vão claramente indicar que as coisas para nós, esta situação aqui e esta situação, sobretudo esta em, do Plutão portanto, do Plutão portanto, Aquário, não é? Que significa disruptivamente, que é a linguagem do povo que entra e que vai ser revolucionada, não é? Plutão, tudo onde entra e tudo onde faz é revolução. Teve aqui nas estruturas políticas, isto à partida não mexeu tanto com o povo, connosco, enquanto povo, enquanto conjunto de cidadãos, e agora vai começar a impactar. É a própria sociedade, a nível dos grêmios, das associações, dos sindicatos, do sindicalismo, vai começar a mexer. E por outro lado, temos a própria Casa 10, temos aqui um Saturno em peixe, e isto, como descreve aqui no mapa, pode ser de alguma forma, digamos, compatível, porque está azul, não é? E portanto podemos dizer que há um trígono, mas depois vemos claramente oposições aqui entre cá está, esta expansividade que é o que é Júpiter em Touro, a conflituar com o Sol e com Plutão em Aquário, não é? Este é logo um dos conflitos evidentes. O outro é esta colocação aqui que temos na casa 11 de Neptuno em Peixe, e atenção que é Neptuno no seu próprio signo, que é Peixe, na casa 11, que é uma casa que não tem a ver com diluição, mas que neste caso está intimamente influenciada por essa realidade, em conflito direto com estes valores ainda de Sagitário expansivos, nomeadamente da economia, da confiança, dos mercados, do crescimento. Outro conflito começa a desenhar-se. A Lua em Gêmeos, que é uma Lua fria, porque a Lua tem a ver com comunicação, tem a ver com uma comunicação direta, está em conflito aberto com este Júpiter de peixes aqui na casa 10, ou seja, aquilo que nos querem vender os governos está em conflito com aquilo que o povo sente no corpo, não é? Que é a casa 1, que tem a ver com a energia de carneiro, sendo que é onde está também o Nó de Norte, que é essa a missão deste momento. Ou seja, temos aqui a necessidade da hipocrisia funcional, que está aqui no Mercúrio em Capricórnio, que também domina o Marte, que é a ação, que é aquilo que se faz no mundo prático e que tem a ver com carneiro, e que está um bocadinho em dissonância com aquilo que temos em Vênus, que ainda está em Sagitário, e de alguma forma com aqui esta visão ainda neptuniana de peixe na casa 11, que também acaba por criar aqui tensões. Fundamentalmente encontramos aqui esta Lua em Gêmeos, que está aqui numa solidariedade, porquê? Apesar de estar em quadratura, que é uma oposição latente e não visível, encontramos aqui uma muito boa posição do Sol e de Plutão em conjunção, e que é revolucionária e transformadora, com esta visão também positiva, não é? Pelo menos de acreditar que o futuro traz coisas positivas, de Sagitário. É isto que está aqui a sustentar um bocadinho a posição hoje, ao dia de 21 de janeiro. Vamos agora ver o que é que vai acontecer em fevereiro. Bem, as coisas vão mudar muito. Já começaram a mudar, já vimos, onde tínhamos aquela estabilidade ao dia 10, vimos que as coisas começaram aqui a haver tensões, e agora as tensões agravam-se. Há algumas solidariedades, sim, continuamos aqui a ver verdes e azuis, que são aspectos positivos, mas já vemos, por exemplo, algo que não víamos antes, que é uma oposição clara. Temos as conjunções, podemos dizer que aqui dificilmente é uma conjunção, porque está a mais de 5 graus. Antes tivemos ali tivemos uma conjunção logo no primeiro mapa, onde tínhamos uma conjunção, se regressarmos lá, tínhamos aqui esta conjunção que era de Marte com a Lua, e agora já não temos propriamente conjunções. O que temos é uma sequência, o chamado comboio de posições, em que começamos aqui com um Vênus já em Capricórnio, ou seja, desta vez já não temos
aquela ideia positiva dos valores, já há uma ideia conservadora dos mesmos. Quando eu digo positiva, digo expansiva, criativa, que acredita que tudo vai acabar bem, não é? Tipo, como estávamos na pandemia, não é? Tudo irá acabar bem. Quer dizer, não, aqui não, temos já claramente um perceber que é preciso controlar, que é preciso criar aqui uma ideia de controle de valores. Portanto, esta ideia do controle, com o Capricórnio aqui a resgatar uma série de signos. Continuamos a ter uma toada muito forte de Capricórnio, Aquário. Aliás, esta atenção, Capricórnio-Aquário, acompanha-nos. Mas estamos a ver que o Mercúrio já se aproxima cada vez mais da casa 9, mas consequentemente daqui da energia de Aquário, e encontra-se aqui ainda a nível das relações íntimas da casa 8, não é? O que também tem a ver com revelar aquilo que não está à partida visível. Isto não é bom do ponto de vista económico, pronto. Ao mesmo tempo, o facto de ser Capricórnio, Capricórnio tem a ver com a contenção, tem a ver com o velho mestre, tem a ver com o pai, há aqui uma proeminência, uma tentativa de controlar a situação. Agora, tudo isso está, obviamente, em conflito com esta lua em Escorpião, procura serviço a partir das pessoas e a diferença entre o eu e o outro, que põe a nu falhas, que põe a nu que esta filosofia, esta hipocrisia funcional que permanece desde hoje, dia 21, até este dia 2 de fevereiro, que tudo isto se mantém de alguma maneira. E, portanto, começamos aqui a ver, no fundo, o castelo de cartas a desabar e a desfazer. Isto, do ponto de vista económico, é uma grande mudança. Como vemos, o Gêmeos, que dominou no dia 10 e que estava a dominar a nossa casa, a comunicação e a necessidade de comunicar, foi totalmente substituído pelo Caranguejo, que é já uma energia protetora, protetiva e que nos traz também aqui esta noção do serviço. Ou seja, começa a haver uma movimentação na base, ou seja, do fundo do céu, onde temos Leão agora, claramente, aliás, o meio do céu está dominado porque é lá que está o Sol, Aquário, e o fundo do céu, desde já da leitura anterior, era, portanto, Leão, quando antes tinha sido precisamente Caranguejo. Portanto, esta mudança de água para fogo, esta mudança também é bem visível aqui na oposição da Lua, porque esta é uma oposição clara da Lua em Escorpião, aqui a este Júpiter em Touro. Este Júpiter em Touro, onde está também o Urano, casa 12, que tem a ver com a casa da espiritualidade, mas tem a ver com valores conservadores e que pretendem conservar o valor material e a estrutura material, estão em conflito com a necessidade de servir os outros, que implica essa destruição. Temos aqui um escorpião de serviço, ou seja, é preciso destruir aquilo que são reservas ou proteções ou aquilo que se acumulou para ajudar terceiros. Isto é claro, é clarinho. Isto põe um bocadinho. Esta expansão da estrutura económica está em causa a partir do momento em que a Lua nos traz estas preocupações e estas dores. E, portanto, a casa 2 está neste momento dominada por temores. Portanto, grandes convulsões, até porque há guerras, tudo isto. Portanto, os mercados vão a pique, não é? Portanto, de bull market em dia 10 de janeiro, estamos em bear market, estamos em queda absoluta. Portanto, para nós há uma transição negativa e fevereiro abre da pior forma. Vamos ver depois como é que se comporta ao longo de fevereiro. Janeiro é um mês excelente, até agora, até dia 21 mais ou menos, 21 já há mudanças, porque já se começa a sentir aqui algum receio. A partir de fevereiro vai ser a queda. Pronto, no fundo é um bocadinho o que isto traz. Para nós também já sabemos na astrologia que as coisas se transformam e que há mutações, mas é um bocadinho este o quadro. De qualquer das maneiras, Touro está favorecido porque Urano também, ao ser transformação e ser regente de Aquário, o Sol estar em Aquário, Plutão estar em Aquário, as transformações sociais acabarão por impactar este Urano em Touro e modificar a casa 2. Portanto, nós não podemos entender as coisas como imóveis, apesar de nós termos uma tendência natural para o conservadorismo, tal como Capricórnio. A verdade é que as coisas estão ainda assim a conseguir segurar-se desse ponto de vista. Portanto, o que se tem que perceber é que é um momento de, talvez, de alívio, de pressão, o que significa que vão haver perdas, e perdas também do ponto de vista humano, porque nós vemos aqui esta casa 1 que também já começa a ter aqui caranguejos, e portanto não há dúvida nenhuma que é isso que marca. Bom, já me estendi. Voltarei depois em fevereiro e esta é a vossa leitura para o mês de janeiro. Taurinos, e vou aqui terminar, desejando-vos um excelente mês. Espero que tenham gostado da leitura. Ok? Até à próxima.